Digamos, você não estava 100% tranquilo? Em termos financeiros, não, nem um pouco. Você sentia-se sempre um pouco instável e em perigo. Sempre precisei ficar atento. Sobre renda, qual valor você quer dizer? Quer dizer, a gente movimenta um salário clássico, ou seja, um salário mensal clássico, em torno de 3.000 euros. Mas agora você sente que está em uma situação onde eliminou a ansiedade do final do mês? Sim. Pessoal, bem-vindos a este vídeo, este primeiro episódio, primeiro capítulo deste novo formato que ainda não tem nome. Se quiserem sugerir um nome, escrevam nos comentários. Eu gosto de chamar de histórias de superação financeira, onde vamos contar histórias de pessoas que conseguiram justamente assumir o controle das próprias finanças. O que eu peço a vocês, pessoal, é que me escrevam se tiverem histórias parecidas com a do Mirko, que vamos contar logo em seguida. Porque a missão deste canal é justamente influenciar as pessoas, ajudá-las a assumir o controle das próprias finanças, mudar suas vidas, como fez Mirko. Justamente porque vocês sabem muito bem que há muitas pessoas em dificuldade, então, através das suas histórias, podemos ajudar muitas pessoas a mudar de vida. Se você tem uma história parecida, acesse o formulário na descrição ou escreva para fabiomarchionico@gmail.com. Dito isso, vamos começar. Mirko, perfeito. Foi um pouco longo, mas estou emocionado, pois é o primeiro episódio desse formato que queria há tempos. Então estou feliz por poder contar a sua história. Então você acompanha o meu canal desde... Então, final de 2023, novembro, dezembro, ok. Pergunta: quais foram suas primeiras impressões? Você comentou algo ao ver os primeiros vídeos. Então, primeiras impressões? Digamos que eu estava procurando, como a maioria das pessoas faz, obviamente, para ter uma renda extra, procurando um segundo emprego. Então eu procurei na internet e encontrei um vídeo seu antigo, onde você dava alguns conselhos para complementar o salário. Ok. Então você estava procurando como encontrar uma segunda fonte de renda, como ganhar mais? Ok. Quando vi seu vídeo mostrando como saiu de 20.000 euros em dívidas para 10.000 euros de economia, pensei que era mais um guru de internet da moda. Mas sim, vamos assistir, vai. E, na verdade, fiquei surpreso, porque a transparência máxima que você teve logo de cara me chamou a atenção. Você se expôs completamente e depois vi logo em seguida aquilo. Eu vi o vídeo em que você conta a sua vida, praticamente sim, e você expôs tudo. E você falou de você, do seu trabalho, da sua família. E nada. Eu me identifiquei, me vi no seu relato, eu estava em uma situação melhor que a sua. Sim, entendi. Eu não conseguia pagar tudo, mas também não conseguia dar aquele passo a mais, ou seja, eu ficava só no limite. Mas se acontecesse algum imprevisto, era o fim do mundo. Ok, entendi. Eu conseguia resolver mais pensamentos como o que fazer, como agir. Quer dizer, digamos, você não estava 100% tranquilo financeiramente? Não, nem um pouco. Você sentia-se sempre um pouco instável e em perigo. Eu sempre tinha que ficar atento, sempre ok. Depois te repito, eu conseguia lidar com tudo, mas sempre tinha aquela coisa de que tinha que dar certo. Tudo certo, mas agora, depois vamos contar talvez o que você fez, a mudança e tudo mais, mas agora você sente que está em uma situação onde eliminou a ansiedade do final do mês. Sim, te digo isso quase sussurrando, como quem diz. Caramba. Já temos problemas suficientes: saúde, trabalho, compromissos, filhos. E ainda ter o problema do dinheiro, pelo menos desse lado. Nós mesmos criamos aquele problema. Certo, é uma grande coisa, ainda mais quando você tem filhos e tudo mais. Mas tudo bem, estou realmente feliz. Quando você me mandou o e-mail, como acontece às vezes comigo ou no Instagram, depois as pessoas escrevem, é a coisa mais bonita que pode existir. Porque por trás de uma câmera você não percebe o que chega até você. Quando você recebe uma resposta dessas, pensa, caramba, o que faço tem impacto. Então, antes de te perguntar um pouco sobre como você fez essa transformação, queria saber um pouco sobre a sua infância, tipo, de onde você vem. Mas acima de tudo, uma coisa que eu sempre quero entender é,
Qual foi a educação que você recebeu dos seus pais em relação ao dinheiro? Quando você era pequeno ou jovem, como era em casa? Falavam sobre isso ou era um tabu? É sobre isso que estou falando. Então, eu acho que, como a maioria das crianças em casa, na família, sobre dinheiro não se falava naquela época. Maior dificuldade era na gestão. Como fazer investimento zero? Como movimentar o dinheiro? Sempre se falou um pouco mais sobre economizar, sobre guardar dinheiro. Como já acontece na Itália. Os italianos, de fato, são famosos no mundo como poupadores. Sim, como sim. Sim. Mais que poupadores, acumuladores. Ou melhor, isso nunca deixou de ser falado, então. De dinheiro, mas era algo escolar. Então, na sua opinião, falava-se o suficiente? Na minha opinião, não. Além do que, na minha opinião, nunca se fala o suficiente sobre isso. Mesmo agora que comecei a falar sobre isso aqui com a minha família, nunca se fala o suficiente sobre isso. Isso deveria ser mais discutido. Depois, assistindo aos seus vídeos, em que você vai entrevistar as pessoas, de 9 pessoas, 10 pessoas, desculpe, 9, quase ninguém sabe do que você está falando. Sim, e aquela pessoa que investe em instrumentos que talvez nem sejam lucrativos, entendeu? Ou talvez confie totalmente no banco sem saber no que está investindo. Mas eu também, neste momento, não sei se deveria investir. Como agir, entendeu? Esse é o próximo passo. No sentido de não sei administrar meu dinheiro, estou com dificuldades, aí eu entendo, começo a administrar, guardo um dinheiro, depois tudo o que você conseguir guardar, além do fundo para imprevistos, digamos assim, seria bom investir esse dinheiro, mas digamos que é isso. Sim. Sim, você está nessa etapa aí. Eu estou naquela ali. Eu tenho meu fundo de emergência, obviamente tendo acabado de quitar o financiamento, eu tenho só isso, né? Felizmente os cálculos estavam certos e por isso não tive imprevistos excessivos. Então eu tenho meu fundo de emergência, eliminei o financiamento e agora começo a reservar para fazer o investimento. Obviamente, antes de investir, preciso estudar, preciso ver onde, entender um pouco as situações. Aqui, ok. Então, antes de falarmos um pouco sobre a situação atual, vamos voltar no tempo. Antes de começar a assistir meus vídeos, digamos assim, como era a sua situação, talvez um pouco da sua situação familiar? Digamos, você tem um emprego tradicional, certo? Trabalha, não sei, com transportes, digamos um trabalho. Sou motorista de caminhão, transporto materiais perigosos em tempo integral. Minha esposa é faxineira em uma casa de repouso aqui na cidade. Ok, meio período, então 4 horas e... Depois eu tenho o subsídio e... Vocês têm um filho pequeno? Agora sim. 5 anos em novembro, nada? Essas são situações clássicas, digamos assim, em termos de renda, mais ou menos. Quer dizer quanto? Quer dizer, estamos falando de quê? Um salário clássico, ou seja, um salário mensal comum? Em torno de 3.000 euros, com tudo incluso. Com tudo bem. Marido, esposa e subsídio. Claro. Então estamos em torno de 3.000 euros, um topo, obviamente. Tem o 13º, 14º, essas coisas aí. Sim, mas digamos, a média mensal é em torno de 3.000 mais ou menos, que até os dados do Stat mostram 2.800. É algo, então, mais ou menos o italiano clássico médio. A sua situação, por outro lado, devedor, se quiser contar como era antes de iniciar esse caminho. Então, praticamente, eu comprei esta casa e para comprar esta casa eu não tinha absolutamente nenhuma garantia e tive que pedir um financiamento de 100% através de um intermediário de crédito. Ele veio até o clube, eu também fiz a mesma coisa. Não, era obrigatório, porque se você fosse ao banco eles ririam da sua cara. Sim. Sim, que é meio uma besteira, quer dizer, é uma decisão errada, mas obviamente eu também comecei assim como mediador de crédito. Eu economizei com a imobiliária porque a casa burocraticamente estava em ordem, me acertei diretamente com o antigo proprietário. Ah, pelo menos isso, ok, mas... Vou te dizer, eu dei a gorjeta para o corretor... Em vez disso... Do que para a agência, porque ele me ajudou. E sim... Sim, absolutamente. E sim, como eu tinha, incluindo o carro novo e outros pequenos financiamentos, alguns em meu nome e outros no nome da esposa. Não consigo te dar, faça o que precisa.
um financiamento único, baixamos, quitamos todos esses pequenos, você fica só com um mais baixo, e ele me deu 100 de trabalho, aconteceu. E que obviamente eu tenho muito. Parcela da hipoteca e parcela do financiamento, ok. Porque ele fez um único financiamento para você. Antes era só carro novo. Antes era carro mais outras 2, 3 coisinhas pequenas, entendeu? Digamos, 4 financiamentos, um grande e 3 menores, que ele uniu em um só. E assim, depois ele também, o mediador, conseguiu fazer com que eu conseguisse o financiamento, porque obviamente eu não tinha disponibilidade por causa desses 4 financiamentos. Certo, fiz tudo, passei por tudo, mas acabei ficando com o financiamento imobiliário e o empréstimo. E ali ia embora 1/3 da minha renda e nada. Depois eu vivia um dia de cada vez. De salário em salário eu não guardava nada. Às vezes nem guardava nada, ou então deixava de lado. Aí talvez acontecia um imprevisto. Eu ia logo pegar, depois talvez você sai para jantar, vai fazer compras uma vez a mais. Assinaturas, não assinaturas. Eu tinha 2 carros, esqueci. Eu estava esquecendo. Eu tinha 2 carros que depois percebi bem. Não fazia sentido ter 2 carros, agora tenho só um. Sim, mas isso depois é uma coisa... Isso, vamos aprofundar isso depois. Sim. Porque é interessante. E esse é o ponto. Esses 2 financiamentos, esse mútuo, me levava 1/3 da minha renda. E nada, eu precisava absolutamente fazer alguma coisa. Então foi aí que eu disse, preciso encontrar um segundo emprego. Que é a primeira coisa que veio à sua mente. O dinheiro não é suficiente. Eu preciso ganhar mais. Ok? Então fui ver onde encontrei e depois aconteceu. Todo o processo, essa é toda a minha história. Ok, então tudo bem. Entendemos como era a sua situação no começo, agora passo a passo. Gostaria de entender um pouco o tipo de mudança que você fez. Tanto no nível prático, né? Ou seja, o que você fez, como você agiu em relação aos seus gastos, mas também no nível mental, ou seja, de hábito, de comportamento. Talvez também depois a gente vê um pouco sobre a família, né? Talvez no casal também, ou seja, como você conversou com sua esposa. Talvez isso possa ajudar quem está assistindo a este vídeo. Ah, você viu o meu vídeo que o Fufaguru me deu, mas depois você percebeu que havia algo de verdadeiro. Porque no final eu contei a minha história. Se este é o primeiro vídeo que vocês estão vendo no meu canal, na página inicial, digamos, vocês veem a minha história, que é o vídeo que o Mirko também assistiu. Ali, o quê? E o que isso despertou em você? Ou seja, depois que você assistiu, quais foram um pouco os seus pensamentos, considerações? Então, o primeiro pensamento de todos, como já mencionei, eu me vi refletido. Situação um pouco melhor que a sua, mas me vi refletido. E dizer, mas se esse cristiano, desculpa? Não, fica tranquilo. Não, coitado desse cristiano. Tudo bem, mas é verdade, na época ele era um coitado, então não... Disse se essa era uma situação... Bastante crítica, sim. Brincadeiras à parte, enfim, se essa pessoa conseguiu, que francamente estava pior do que eu, porque eu não posso. Pelo menos eu tento. E então comecei a seguir todos os seus vídeos, desde cortar as contas até sempre ter dinheiro, até mesmo dinheiro na conta, dinheiro em casa, sempre à disposição. Se você tem 5 euros no bolso, guarde. Eu também fiz alguns desafios, fiz o dos 5 euros das moedas. E aliás, o difícil, posso dizer, não foi tanto colocar o dinheiro fisicamente. O mecanismo, sim, o hábito. Foi difícil para ele, mas depois que aprendeu ficou mais fácil. Vai tranquilamente, mas no começo é difícil. Ok, não quero ficar aqui prometendo que tudo foi fácil, que foi assim. Não, justamente, você tem que dizer exatamente o que viveu, porque tentamos trazer experiências realmente reais. Ok, tudo bem, você fez a mudança e disse, vamos tentar. Qual foi a primeira coisa que fez na prática? Então, você começou pelo orçamento, começou a cortar os gastos? Sim, comecei pelo orçamento, fiz o orçamento, foi isso mesmo. Era o final do ano. Eu disse, olha, com as boas intenções, vou sentar lá com o computador, ver quanto entra e quanto sai.
E aí eu peguei também o Catiebo. O Kakebo. Sim, foi maravilhoso que assim que descemos aqui para fazer a entrevista, o Kakebo, que é isso, hein? Esse aqui mesmo. Eu devo muito a ele, porque ele me ajudou demais. Eu também, então eu fazia a comparação entre computador e Catiebo. E de fato, a ideia que eu tinha feito das minhas despesas quando saía era totalmente diferente. Entendi, era bem diferente. Você achava que gastaria menos ou mais? Por exemplo, posso dizer que gasto 400 euros por mês com comida, mas na verdade são 500 ou 550, entendeu? A diferença existe. Muda, sim. Como te falei do carro, eu tinha 2 carros. Você também fez alguns vídeos sobre carros. Sobre despesas acessórias? Sim, percebi que no meu carro eu só tenho uma. Dá para dizer que eu nem uso ela. Vou trabalhar, volto para casa, ou então naquela vez vou fazer um passeio, ou saio com os amigos, ou vou fazer, sei lá, um passeio em geral. E depois é isso, no carro fica lá. Então imagina 2. Para que você vai querer 2? Pelo amor de Deus, você tem comodidade, mas em troca do gasto, claro. Das despesas fixas, principalmente, exatamente. Não é como se fosse uma despesa que acontece de vez em quando. É uma despesa que você tem sempre. Sim, então, primeira coisa que fiz. Orçamento e Kakebo. Então você começou a anotar todos os dias as despesas que tinha? De fato, sim, orçamento. Bom, vou fazer um pequeno resumo. A minha visão de orçamento é uma. A previsão, digamos, previsão e limite de gastos, a pessoa define. E aqui você tem o efetivo. Ali, o que você pensou quando fez pela primeira vez e viu realmente, concretamente? Com os números? Então, como eu disse antes, foi difícil. Admito que até mesmo sobre esse dado é muito confuso. No começo, sim, porque justamente você tem uma ideia, mas na verdade vê outra, e você tenta acompanhar, encontrar uma solução, e é difícil, Isso te desestabiliza um pouco. mas é preciso perseverar, é preciso continuar, é preciso insistir. Você erra uma vez, erra 2, erra 3, não importa, porque eu ainda tenho aquele outro caderno do ano passado aqui por perto e ele está todo rabiscado. Mas no final eu vi a diferença e disse: existe realmente uma enorme diferença entre o pensamento e a realidade, né? Porque enquanto está só na sua cabeça, é sempre abstrato, digamos assim. Mas quando você coloca no papel, quando torna concreto Você leva um tapa e vê a realidade. ali, foi difícil também aceitar a situação em um nível um pouco emocional. Não. Não, ok, desculpa. Como eu dizia, na verdade isso me serviu de incentivo porque essa cena. Eu tenho entradas importantes, mas caramba, não consigo dar conta. Quer dizer, eu dou conta, peço desculpa, mas não consigo fazer, não consigo progredir, não consigo fazer algo a mais, fico sempre ali. É verdade que a esposa mudou de emprego, já que não trabalhava sempre lá, mas para outra empresa. Ela ganhava metade do salário, agora que ganha o dobro. Vivemos sempre do mesmo jeito, entendeu? Então tinha alguma coisa, ok. Mas ali você percebeu, por exemplo, aquilo que eu sempre digo, que não era um problema de renda? Não. Não. E de fato, desde o primeiro vídeo que procurei sobre o seu segundo trabalho, como criar um segundo emprego, eu realmente deixei isso de lado e segui os outros e percebi que a renda não conta nada. Mas é como você administra o que tem. Certo, ok. Então você fez o orçamento, Kakebo, percebeu que havia uma diferença e então o que você fez? Talvez se você se lembrar exatamente dos itens de despesa, não sei, para as contas, para as compras, se você se lembra um pouco como sim. Então, bem, eu cortei, tinha algumas assinaturas tipo Netflix, Amazon. Por caridade, quando eu estou dirigindo o caminhão e preciso fazer uma pausa, fico no caminhão, pelo menos assisto no celular para fazer a pausa. Certo. Eu tinha muitos, eliminei os guardanapos e fiquei com um só. Depois eliminei o carro. Ok, queremos falar disso agora, do carro. Vai sim, vamos lá, vamos começar por isso. Por que então? Casa e carro são as principais despesas que mais impactam o orçamento familiar. Então você tinha 2 carros, disse, e um deles você comprou novo? Sim, certo. Posso te perguntar qual era o valor do carro? Sim.
Então, em torno de 20 mil, 20 mil. 20 mil, certo. Depois tinha outro já quitado, embora menor. Um carrinho, um ponto velho. Eu usava para quebrar, para trabalhar, para fazer ok. Um pouco pra batalha, digamos, muito bem, tudo bem. E aí, o que você fez? Por quê? Quer dizer, de qualquer forma, é uma coisa importante cortar esse assunto aqui, como você se comportou? Sim, obviamente eu estava seguindo aquele caminho, então eu estava atento aos gastos, o que poderia sair do controle. Eu via que tinha 2 seguros, 2 impostos, 2 revisões, 2 manutenções. Que pelo amor de Deus, aquele carrinho pequeno, por mais que você queira deixá-lo acabado, por mais velho que seja, ou pouca manutenção que faça, alguma coisa você tem que fazer, tem que cuidar dele. Gasolina. Eu disse aqui, eu fiz um pouco a comparação entre os gastos e os serviços que ele pode me dar. Percebi que era incomparável. Eu disse, corto, vou pegar uma scooter só para ir trabalhar mesmo. Pensei, olha, só para ir trabalhar. Para fazer 5 quilômetros na estrada, pego uma scooter. Uma cinquentinha que com 100 euros você faz o seguro. 20 euros o imposto, aí tinham 2 seguros, mas era o ano todo. Sim, 20 euros o imposto. Pelo amor de Deus, a vistoria é igual, isso não muda. Sim, mas a diferença existe. Com 5 euros de gasolina passo a semana, realmente não há comparação. É outra história. Não tem comparação, né? Mas me diga, você tem 5 quilômetros, mas usa isso o ano todo? Sim, até no inverno, porque agora no verão é bom, mas no inverno também dá para usar. Vou falar a verdade, tenho que aguentar firme, mas pelo menos onde eu trabalho eles me dão roupas bem pesadas, então eu vou. Digamos que o único problema não é tanto o frio, é a chuva. Mas enquanto chove pouco, tudo bem, mas se chover forte. Pois é. Se ali tudo bem? Ali o problema é o único defeito. Digamos sim. Claro, posso dizer uma coisa. Dou os parabéns, pois isso parece bobagem. Mas não é fácil passar justamente do conforto, entre aspas, do calor do carro e tudo mais. E fazer um sacrifício desse tipo. No sentido de que, de qualquer forma, justamente chuva, sem chuva, vento, neve no inverno, é difícil e não é pra qualquer um. Porque às vezes aconteceu comigo, talvez até de conversar com pessoas, de propor essa coisa. Não, mas poxa, conheço gente que trabalha a 1 quilômetro de casa e não, mas vai de carro, porque, sabe, sim, escuta, 1 quilômetro, 2 quilômetros, quer dizer, se você me disser 5, tudo bem, não são poucos. Depois, você viu as estradas estaduais? Você viu como é? A estrada estadual é assim mesmo. Bastante movimentada, é verdade, não são poucos, mas também não são muitos. Então, parabéns de verdade, porque isso é uma grande coisa. E então foi cortado. Cortado e ali. Ali levou uma bela pancada, mas às suas custas você notou a diferença. É, porque quando você tem o seguro, o imposto. O dele é escuro, entendeu? O dele é escuro e eu continuei diluindo. Não, essa despesa, porém, não tendo mais aqueles 200 euros de seguro, aqueles 100 euros de imposto já dão 300 euros ao invés de gastá-los, eles ficavam na minha conta corrente. É, Legal, e aí um dia já faz 2 anos e meio, então assim. sim, é uma boa economia. E ok, aí você me diz, tudo bem. Observação sobre o carro que pode ajudar. Então você separa mensalmente o que depois vai precisar para o seguro, o imposto e outras coisas. Sim. Além da poupança forçada, como você chama, além da poupança forçada de 10, eu separo pequenas quantias em outra conta corrente, que são as despesas anuais, digamos, as despesas que podem ser o imposto, pode ser a vistoria, pode ser o seguro, a manutenção. Você tem um fundo específico para o carro ou para as despesas anuais dele? Para o carro, a ideia é para o carro mesmo, basicamente. Se depois acontecer algum problema, alguma coisa, eu tenho, claro, o fundo de emergência. Ok, tem essa para emergências também. Mas se vejo que é uma despesa não tão grande, tenho a possibilidade de escolher isso, claro, onde antes eu não tinha, agora eu tenho a possibilidade de escolher. É outro benefício extra. Sim. Sim. Se não for importante, coloque na conta do carro, não na de emergências. Ótimo! E como você se sente agora ou quando paga o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o seguro?
Não tenho palavras, não tenho palavras. Então, se você me perguntasse isso 2 anos atrás, eu não teria te dado uma resposta. Na verdade, 2 anos atrás eu teria te dito, olha, quando chegar o 13º, eu pago o imposto. Teria te dito isso tranquilamente. Considere que eu comprei o carro em setembro, então o imposto precisava ser pago. Sim, vence em setembro. E eu esperava o 13º para ir pagar. Enquanto agora eu vou lá e pago. Não me preocupo mais com isso. E quando receber o 13º, guardo tudo para mim, sem descontar imposto. Com uma ação você resolve duas situações. Esse é um exemplo. Aqui... Muita coisa, né? Você teria pensado que fosse possível antes, na situação em que você estava antes, ou seja, conseguir fazer o que está fazendo agora? Não. Porque antes eu pensava no trabalhar mais, porém vendo o exemplo justamente da minha esposa que mudou de trabalho e ganhava mais. E estávamos no mesmo nível, percebi que era inútil. E nunca teria esperado chegar a esse nível. Porque sim, fui um poupador, economizei, guardei depois, sem saber as dinâmicas, sem saber como administrar o dinheiro, sem saber como agir, guardei até quantias importantes. E então, o que aconteceu depois? Bem, tivemos que comprar o quarto do bebê, paguei tudo à vista, por caridade, mas eu não tinha mais um centavo. E se o carro quebrar lá? Sim, sim, você estava sempre à beira, entre aspas, da falência, porque, bom, eu também digo isso. De qualquer forma, a família é como uma empresa, ou seja, quando você vive de mês em mês sem ter nada guardado, você está sempre à beira da falência da sua empresa, ou seja, da sua família. Confirmo, né? Até mesmo em termos de sensação não é bom e tudo bem. Então você cortou as assinaturas, cortou o carro. Ali, ou seja, quando se você se lembra na ordem do que fez, foi quando você começou a economizar. Comecei a guardar imediatamente com a economia forçada, guardando 10%, Então, imediatamente quando você fez o orçamento e tudo mais, ok. já de imediato. Olha, eu fiz em dezembro, que era final do ano, e já em 10, Com o 10, ok. Então, mais ou menos 300 euros você guardava? sim, 300 euros por mês. E quando chegava o 13º, 14º, tudo era guardado. Obviamente a gente não se privava de nada. Tudo, né? Pelo amor de Deus, se era para sair para comer fora, se era para ir fazer compras. Mas mais conscientes, pegamos só o que precisamos. Não, por quê? Você tem só um par de sapatos, compra 20 camisetas e não usa? Sobre roupas e tal, o que vocês fizeram então? Vocês agiram? Então, eu sou mais sozinho daquele lado ali, minimalista, mas só daquele lado ali, porque no resto eu não consigo. Olhando para você. Depois eu vi Francesco, Francesco, certo? nunca vou conseguir chegar àquele nível. Sim, 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 ali é o bastante. Não, extremo, claro, desafiador. Mas em relação a me vestir, sou bastante minimalista, ou seja, não tenho interesses, não tenho ambição de aparecer, não tenho. Minha esposa tem um pouco mais de dificuldade. Nas mulheres, a gente sabe que A esposa já tem um pouco mais de dificuldade. Mas também acho que é justo. Enfim, sim, claro, tem coisa boa. mas isso não é necessário. Não significa que a pessoa deva andar com roupas rasgadas. E isso seria injusto. Digamos que eu não cortei drasticamente e agora temos mais consciência. Onde talvez antes, por exemplo, a gente saía para comer fora 5 vezes por mês e agora vamos 3, 2, entendeu? Beleza? Onde antes você ia fazer compras 3 vezes por mês, agora vai uma vez por mês. Certo? Esse é mais o raciocínio que temos, o raciocínio, o plano que colocamos em prática é. E quanto às contas, você fez alguma coisa? Então, as contas. Antes, vou te falar a verdade, eu não prestava atenção, não olhava, pagava, não olhava. Chegavam os boletos em casa, via quanto era, colocava ali, pagava quando tinha dinheiro. No começo, sim. Porque a pegadinha do boleto é essa, você pode até atrasar. O pagamento. Quando o salário chegar, eu pago, enquanto na conta, até mesmo com as despesas anuais, eu dou um passo atrás.
Se acontecer de eu ficar com uma conta atrasada, se não, eu acabo pegando dali também e assim tenho sempre tudo coberto. Sim, eu comecei a acompanhar depois quando ele veio para a Itália. Eu coloquei luz de LED, comecei a instalar luz de LED, a controlar os horários de uso conforme o que eu preciso. Também estou procurando nos vídeos que você fez sobre as válvulas, então estou começando a estudar um pouco. São interessantes. Enquanto à conta de fornecimento, fiquei sabendo que existem aqueles motores de busca que comparam as contas. Não sei se posso dizer o nome. Economizei cerca de 600 euros anuais. Entre gás e aquecimento. Não é ruim. Todo esse dinheiro você pode guardar ou pagar o seguro, pagar isso aí. E além do dinheiro que você pode guardar, você paga de forma leve, paga na hora. Quer dizer, onde antes você talvez tivesse 200 euros só de gás, agora você tem 200 euros entre gás e energia elétrica. Ou talvez 150, melhor ainda. Ótimo. Agora, eu falei uns números aleatórios, tá? Pelo amor de Deus. Sim, são exemplos, mas assim você faz isso com mais tranquilidade, sem aquele nó na garganta ao chegar à conta e medo de abrir. Isso mesmo, sem palpitação ou aperto no peito. Como eu moro em condomínio, tenho as despesas do condomínio, então não sei exatamente como é quando chegam as contas de aquecimento. Nos meses bons, aqueles, Durões, porém. imagino que deve ser Sabe aquele da corrente? Sim, naquele você tinha, acho que a palpitação, então nós temos em dobro. Isso, sim. Ok. Sobre as contas, você trocou de fornecedor, economizou 600 euros por ano, isso é ótimo. Ah, onde antes eu não fazia isso, agora sempre pego os números, porque depois, para as várias companhias, você dá os números das leituras. E todo ano eu monitoro se posso economizar trocando de fornecedor e faço isso todo ano, coisa que antes eu não fazia, mas agora eu olho. Ótimo. E a outra coisa que me interessava era a questão das compras no supermercado. Sim, e você fez alguma coisa ou sim? Sim, o nutricionista me ajudou muito, que obviamente sabe melhor do que eu como funciona a dieta. Eles te dão certos tipos de pratos para você consumir durante a semana, com obviamente suas variações. A massa, se não o peixe, se não o pão, e te dão aqueles 20 produtos para você levar a semana toda. Se você faz dieta, precisa escolher bem, exceto talvez pelo almoço ou jantar livre. Se te deixam talvez comer uma pizza ou alguma coisa, então isso aí me ajudou muito, sendo sincero, e depois comecei a usar alguns truques, tipo ir de estômago cheio, pegar o carrinho pequeno. Nem sempre eu faço isso, mas às vezes presto mais atenção, digamos que às vezes eu faço e vejo as ofertas, pronto. Gostei que você fez as aspas. As ofertas, ou seja, você presta atenção se, quer dizer, você verifica se é realmente uma oferta ou não. Você compara o terceiro ao quino, certo? Certo, também, talvez na carne ou na fruta o preço é por quilo, ou então o papel higiênico, que te dão 20 rolos por 7 euros. Se você pegar 6, não, desculpa, 12 é a metade por 3 euros. Então eu digo, gasto 3 euros a mais, fico com 20 e te fizeram gastar, só que se você pegar 12 também tá bom, do mesmo jeito. Sim, então ok. A diferença no gasto existe, mas talvez depois não importe tanto. No final de 2023 já houve os aumentos, sim, aqueles importantes, mais ou menos diferença de gasto. Então onde eu no... Não sei do que você se lembra, mês ou semana. Então não, eu faço por mês, mais do que tudo, eu lembro melhor por mês. Além disso, eu sempre tenho tudo anotado. Aqui são 150, sim, por semana. Eu gasto cerca de 600 euros por mês com alimentação. Depois, considero também que eu sou celíaco, não tenho, pronto. Então, por caridade, eles me dão alguns vales onde eu vou, na farmácia ou em lojas, como se diz, credenciadas. Mas certas coisas eu também tenho que comprar no supermercado, e isso pesa. Pensa que um pacote de macarrão tipo Barilla, se você pegar um sem glúten, custa o dobro? Então sim. Sim, porque também não é como se a gente comesse sempre arroz. Quer dizer, ou até isso também, digamos. Às vezes eu chego até uns 500, mas eu deixo uma margem, como faço nos 600 euros. Ok, no orçamento você está sempre nos 600, depois talvez sim. 550 até mesmo 520, se couber tranquilamente, ótimo.
Tem mais algum lugar onde você interveio, talvez onde você se lembra que fez algo que quem está assistindo pode aplicar? Então, antes de tudo, queria fazer uma introdução. Eu só me inscrevi no seu canal, não comprei cursos, nem sequer dei like nos vídeos. Então, eu realmente só assisti, Vou embora, não falo mais com ele. eu só os observei. O que quero dizer com isso? Não é que talvez os seus cursos que você faz sejam inúteis. Pelo amor de Deus. Porque cada cursinho é válido. Porque cada pessoa é única. Eu me considero uma pessoa, sim, determinada. Depois eu sou fanfarrão em outras coisas. Pelo amor de Deus, mas quando eu era pequeno, praticando um esporte como o ciclismo, espero que não me massacrem. Não vai. Não acho. O ciclismo me ensinou perseverança. Se caio, levanto e ainda sigo assim. Essa mentalidade te ajudou? Então, sobre esse assunto, aqui eu entrei como se tivesse 100 mil euros de dívidas, mesmo que talvez não fosse assim. Sim, e isso me levou a conquistas justamente de ciclistas inesperados. Quem sabe onde isso vai me levar? Talvez para quem não é como eu, onde não entendo tudo de primeira. Preciso ver um vídeo 2 ou 3 vezes, até os seus, para compreender certas coisas. Assisti 2 ou 3 vezes, não fiz o curso, mas assisti ao vídeo 2 ou 3 vezes sobre um assunto. Mas se uma pessoa não consegue alcançar certos resultados, para mim já foi o suficiente. O vídeo, talvez outra pessoa, um dos seus inscritos, além do vídeo, se fizer o curso, talvez interprete melhor. Para mim foram os livros. Falo disso com frequência, li alguns e foi por aí que segui. Para você pode ser outra coisa? Só assistir aos seus vídeos. Sim, não, mas isso me deixa feliz. Por quê? Mas eu fiquei obcecado de graça, tipo, fiquei com uma mania, olha só como eu fiquei. Ok, eu era muito obcecado, muito mesmo, sabe? Se posso te perguntar qual foi? Quer dizer, no sentido de se você tinha um objetivo, né, um pensamento, algo que te fez ficar focado. Eliminar o financiamento parece um talvez, para alguns é um objetivo básico, um objetivo, como se diz, simples. Mas mesmo mais para mim, eliminar por quê? Talvez porque te fez ficar martelando? Porque com a esposa em casa acontece o problema, a parede que desmoronou. Tive alguns problemas, fiz uns trabalhos que paguei logo depois, o que era impensável. Como foi quando você pagou em dinheiro que eu? Fiz toda a laje dos fundos com betoneiras, pedreiros e paguei todos eles na hora. Se quiser, qual era o valor? Mas em torno de 2.000 euros. Ok. Não era um trabalho enorme. Ah, bem, Um trabalho para quem vive de salários. 2.000 euros. Você pensa, quem tem esse dinheiro? Mesmo assim, e no entanto eu dei e não penso mais nisso. Te repito, eu precisava eliminar essa dívida que nos impedia de fazer alguma coisa. Vamos sair de férias, mas como? Vamos ajeitar. Mas como é que a gente vai ajeitar se mais de um terço do nosso dinheiro vai para hipoteca, financiamentos? Como é que a gente faz? Sim. Enquanto agora, pelo menos no próximo ano, a gente consegue tirar umas férias, vamos fazer uma viagem legal, a gente paga por ela. Se quiser, se eu puder, desculpe se eu interromper. eu fico pensando em um monte de perguntas. Não sei quanto devo falar nesse vídeo, mas não, fala o que você tem que falar. E depois eu tenho elas na cabeça. Aconteceu comigo também umas 3, 4 semanas atrás. A esposa quebrou o celular. A esposa quebrou o celular e precisa comprar outro. E ela fala, ah, eu gostaria de um iPhone, eu gostaria. E você, olha, faz umas contas, temos 600 euros disponíveis. Veja o que você precisa. Ela mudou bastante, né? Antes ela só ia, gastava e fazia. Não, eu preciso para fazer, para ouvir música, por caridade, tirar fotos. O menino, onde eu vou para as minhas coisas. Antes eu estava focada no iPhone, depois me fizeram pegar de novo o Android, um Samsung. Sou fã da Apple, mas admito isso. Não muito. Não, Tranquilo? eu comprei um Samsung e nada. A coisa engraçada foi falar com o vendedor. Na verdade, ele mesmo falou primeiro. Você sabia que pode pagar parcelado? Eu disse, não, tranquilo, eu pago tudo de uma vez. Ah, tudo bem, pode pegar a maquininha. Não, você não entendeu. Eu disse que pago em conta.
Ele ficou surpreso porque já me veio esse pensamento, né? Hoje em dia, essa sociedade, primeiro com os financiamentos e depois com essa história de maquininha. Sim, entendi. Os comerciantes não estão acostumados a ver isso. Não, não, na verdade aconteceu a mesma coisa comigo quando troquei as janelas. Que ele veio, fez o orçamento, a apresentação e tudo mais. Depois conseguimos o financiamento. Eu disse, não precisa, tranquilo. Ah, quer dizer, você vê que eles realmente ficam porque é óbvio. Agora é só assim. As pessoas só pagam assim. E já que você mencionou, eram perguntas que eu queria te fazer há um tempo. Se quiser compartilhar como foi com sua esposa, já que talvez tenha passado mais por isso. Como vocês lidaram com isso? Como, não sei, você explicou, fez ela entender como foi essa situação, então. Por que que é importante ter uma pessoa de qualquer forma que te apoie? Então aí também entra na conversa. Não foi fácil. No contexto geral, não foi fácil. Esse fator também entra nisso. Mas você conseguiu. Mas nós conseguimos. Ela também fez a mudança? Sim, no seu jeito ela fez e obviamente era tudo uma questão de hábitos. Quando você vai mudar os hábitos, tem quem lida de um jeito, quem lida de outro, quem enfrenta e quem não enfrenta. Certo? Como bons vênetos, algumas blasfêmias. Ah, ok, então houve um pouco de confronto. Sim, umas blasfêmias que nem te conto. E não. Foi difícil porque eu estava tão obcecado que é preciso tomar cuidado. Mas aí se comete o erro oposto. Quando se está obcecado demais, acaba até perturbando a paz. Sim, é verdade. Eu tinha cometido esse erro além da novidade, pois para mim era novo. Eu via os primeiros resultados e acabei me empolgando. E ali foi um erro que cometi e houve conflitos. Mas depois, mostrando para ela que um problema se resolve, outro também não tem mais o problema de ficar atrasado com as contas. Então ela também percebeu. Ou seja, quando ela viu na prática do dia a dia. Sim, porque enquanto você só fala sobre isso, parece que está querendo impor, né? Mas quando você mostra os números na prática, aí dá para fazer. E aí a conversa muda, claro. E então ela te acompanhou e agora vocês estão mais tranquilos? Só para entender, porque normalmente, pelo menos para mim, era assim. Antes, quando se falava de dinheiro, vocês brigavam, chegavam a discutir e agora é totalmente diferente. Ou então, Mais do que brigar, tentava se desviar o assunto. evitar sim. Mais do que brigar, a gente brigava quando, talvez com razão, talvez ele dissesse: ouça, eu trabalho, quero comprar uma coisa e você não quer. Então talvez você diga não uma vez, não duas vezes e na terceira você concede. Não é como se você pudesse prender as pessoas em uma gaiola, mas eu vi também que ela de fato, por exemplo, se você compra uma blusa e depois não usa, não conta comprar. Um par de sapatos, não conta comprar. Se depois ficam na sapateira, é preciso encontrar, digamos, o equilíbrio certo, que, repito, não é fácil entre explicar a sua razão e chegar a um acordo. Sim, 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 sim. Porque comigo foi assim. Fui eu que tomei a iniciativa de começar esse caminho e depois tive que trazer ela. Se por outro lado vocês têm a sorte de conversar sobre isso antes e dizer, para sair dessa situação é preciso fazer assim. E se sua companheira te entende de imediato, você já tem metade do trabalho feito? Sim, sim. Outra coisa que eu queria te perguntar. Então agora você conseguiu quitar aquele financiamento que fez? Depois de quanto tempo você conseguiu quitar? Se quiser falar os valores? Quer dizer, quanto era na época quando fizemos o contrato? Era em torno de 23 mil, mas quando fizemos e consegui quitar, estava em torno 15 mil euros. E apesar das dificuldades que tive com uma conta, eu sempre depositava e consegui chegar ao limite do financiamento e ainda guardar um dinheiro. Eu disse, eu vou me dar 2 anos, 1 ano e meio, 2, e no final consegui em 1 ano e meio. Chego ao final dos 2 anos, faço as contas de quanto devo pagar, quanto me resta. E de fato é assim, foi assim que aconteceu. E isso é uma coisa fantástica. Ou seja, imagino como você se sentiu quando conseguiu fechar isso. Uma satisfação.
indescritível. Me interessa entender, ou seja, se houve um momento ou se foi esse o momento em que você percebeu que tinha mudado de vida, ou seja, que tinha mudado essa situação de tenho ansiedade no final do mês para estou tranquilo. Sim, já, agora mudou. Quando comecei, você não via tanta diferença, porque estando focado, você só vê aquele objetivo. Não muda tanto assim no começo, sim, muda o hábito de guardar o dinheiro. Tudo isso, porém, mentalmente não muda muito. Ou seja, você continua naquela situação. A diferença é que você está guardando, não gastando dinheiro. Sim, porque então, olha, isso é importante na minha opinião de dizer, e você me confirma, que você sempre tem um pouco a sensação de estar apertado, de não ter dinheiro. Mas na verdade não é que você está gastando. Mas aí você olha a outra conta e diz, tudo bem, ok, mas digamos que de vez em quando é um pouco essa sensação. Ali é consciente e intencional, pois você está separando e não gastando com algo. Certo, certo. E aos poucos íamos ficando mais conscientes que a conta aumentava e tudo mais. Eu me sentia cada vez mais leve. E dessa ação começaram a surgir outras ações que eu nunca teria imaginado, como administrar minhas despesas anuais, gerenciar as contas, lidar com imprevistos. Minha máquina de lavar quebrou. Eu falei, não olhe a de 200 euros, estamos economizando. Pode escolher a de 500, 600 euros para economizar de verdade. Que consome menos e dura mais. Coisas impensáveis. Onde antes eu pensava que era normal e que tínhamos feito tudo, eu também passei por isso e fizemos tudo. Pego aquele ali que custa menos, vai o que vai, seja o que for. Isso mesmo. Sim, sim. Até hoje me sinto como você disse. Começo tranquilo, em geral tranquilo, tenho uma conta, tenho um problema, Estou tranquilo com o que pode acontecer. Se não vierem, melhor ainda. Sim, como eu sempre digo, o palavrão quando acontece um imprevisto é garantido, mas você encara de forma diferente. Sim, 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 mas teve um momento no seu caminho em que você percebeu que estava conseguindo Sim, e foi justamente isso. para o seu objetivo, aquilo que isso. Foi há alguns meses, onde talvez na faixa entre 1.000 e 5.000 euros. Eu te digo, você ainda tinha dificuldades, mas à medida que subia, via a mudança das ações que acabei de te contar. E então eu cheguei, depois que tem em torno, te falei dos 15.000, quando vi que estava em 12.000. Estou conseguindo, estou chegando. E comecei a ver a linha de chegada se aproximando. Sim, sim, sim. Ok, ali você percebeu que as coisas tinham mudado. Sim, legal, legal, legal. Quero te perguntar uma coisa. Se houve momentos de dificuldade e como você os superou, Então, não, além daquele momento, momentos de dificuldade específicos, não, além de conflitos com a esposa, além disso, não. também, talvez no dia a dia mesmo, quer dizer, ou momentos em que talvez você ficou desanimado porque, não sei, aconteceu alguma coisa ou não. Não, isso não. Talvez no começo, quando acontecia algum imprevisto, que talvez eu ainda tinha pouco dinheiro na conta, esses imprevistos, caramba, eu separo, nem dá tempo de guardar que já vão embora. Ah, Como você fez isso? Nada. eu disse, não posso desperdiçar os esforços que estou fazendo, vamos em frente, se esse é o objetivo, vamos em frente. E nada, lá se iam talvez aqueles 600, 700, 1.000 euros, o que fosse. Mas eu vi que continuavam subindo. Sim, foi um momento de desânimo, sim, mas no dia seguinte eu já estava melhor. Depois eu disse sim. Se olho para 2 anos atrás, se aquilo tivesse ocorrido, penso também no ano passado. Mudamos, agora temos tudo pago. Sem dizer, vamos deixar a conta de luz para trás em vez disso. Ah, sim, e nada, essa não. É legal, porque é outra coisa que não sei se. Essa coisa aqui eu não falo com frequência. Nos vídeos, de qualquer forma, talvez nos momentos de dificuldade, também de focar nos pequenos objetivos, nas pequenas conquistas, porque se você pensa em onde está em relação ao seu grande objetivo, você desanima. Em vez disso, se você, como você mesmo disse, agora olho para trás, é verdade que são 2.000 euros, mas em comparação com antes, onde eu estava antes, como eu teria feito então. Isso te dá coragem? Outra coisa, acho que é a última coisa que quero te perguntar. E agora você,
De qualquer forma, durante o seu percurso e tudo mais, você sente que se privou, que fez sacrifícios de ter tirado algo de você ou não? Então, sim e não. Isso, se eu for pensar do começo ao fim, passo a passo, sim e não, porque é depois. Talvez eu esteja errado, sinto que talvez tenha tirado algo da minha esposa ou da família nesse sentido. Mas se eu penso para que serviu, não foi totalmente um sacrifício, Tem que ser levantada. tem que ser levado. Você tomou algumas decisões simplesmente? É por isso que esses sacrifícios, vamos chamá-los assim, serviram para alguma coisa. Sim, foram sacrifícios. Serviram para que hoje, se eu quero pegar alguma coisa, não penso duas vezes. Quero comprar uma televisão. Sei que é por impulso, mas posso fazer isso de forma mais leve e tranquila. É consciente. É consciente, sim, sim. É consciente, não é a emoção que te guia. Mas diz, ok, eu posso fazer, as contas estão em ordem, tenho o dinheiro, isso está aqui, isso está aqui, isso está aqui. Quero me dar esse prazer, eu posso fazer isso. De fato, eu pretendo, como te mencionei, investir, começar a investir, mas, como eu também disse, de qualquer forma vou tirar umas férias. Sim, 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 e me dar essa satisfação familiar. Pronto. Sim, 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 sim. Sim, vamos com o coração leves e conscientes. Sim, preciso sair de férias, não vou fazer um cruzeiro de 10 mil euros. Sim, Claro. aquilo que eu posso pagar e planejando para chegar preparado, é isso. Certo. E ferramentas, então, que você usa para gerenciar seu dinheiro agora, orçamento anual. E eu achava que era o suficiente. E eu achava que era o suficiente. E tanta força de vontade. Sim, quer dizer, não, no sentido de determinação, no seu caso. E vocês não fazem os cursos dele? Não, não, tudo bem, isso é uma coisa a mais, mas quero dizer, é certo que cada um possa escolher. Hã? Repito, eu fui, posso dizer, um stalker à distância, porque eu te observei, vi também a sua família, parabéns também pela sua família. Obrigado. É como se eu morasse aí com vocês, entendeu? Eu acompanhei vocês de uma maneira, pode-se dizer, maníaca. Mas por que está refocalizado? Esse é o meu jeito. Sim, sim, sim. Quando eu quero resolver uma coisa, eu insisto, hein? Então, olha essa, se eu posso dizer. Pelo que entendi dessa conversa, é uma característica que temos em comum. Ou seja, quando eu coloco uma coisa na cabeça até conseguir, não largo mão. Igual, mas eu gostei que você também contou das dificuldades, tipo, de todo o primeiro período, tudo o que você passou. Tem mais alguma coisa que você pode dizer, compartilhar, aconselhar? Não sei. Se eu posso dar um conselho de seguir pessoas como você, enfim, que fazem os seus caminhos e que você conseguiu se realizar, inclusive profissionalmente. Faça as coisas que você gosta, faça as coisas que você sempre sonhou. Até sua esposa conseguiu, sim, então sou eu que te dou os parabéns nesse caso. Obrigado por seguir pessoas assim e não criticar. Pelo amor de Deus, a crítica é válida se for construtiva, sim. Eu sinto que não quero dizer para vocês, se inscrevam, deem like, pelo amor de Deus, não quero que passe essa mensagem. Bravo, porque eu sou o primeiro que nem sequer te dei like. Não, não, não. Mas isso é interessante. Aqui sou eu, o primeiro. Se vocês verem todos os vídeos dele, não vão achar comentário ou like meu, não. De fato. Porém, ele é uma pessoa, ele e aqueles como ele, que devem ser seguidos, ou seja, admirados. E se perguntar por que ele conseguiu, por que ele teve sucesso, entendeu? É só isso. Esse é o conselho que quero dar. Não, depois você tem razão, porque não é que necessariamente alguém deva me seguir ou seguir o que eu digo, mas tentar resolver. Mas existem muitos outros criadores, e isso está ótimo. O que me interessa é conseguir causar um impacto e talvez acender uma faísca, depois a pessoa segue outro. Não é isso, não me interessa. O importante é que a pessoa, sabe, consiga fazer isso.
Bem, Mirko, muito obrigado, foi uma conversa maravilhosa, gostei muito mesmo, obrigado a você, espero que vocês também tenham gostado. Avisem nos comentários. Se tiverem dúvidas, não perguntem, pois Mirko não responde. Não, eu não dou like, vou assistir ao vídeo. Então vocês também têm que deixar o like, não, mas me avisem nos comentários. E é isso. Galera, como sempre, a gente se vê por aí. Que figura, muito obrigado, foi muito legal, fico feliz.